Olá, você é um meditador? Se você é, você se sente à vontade de seguir uma linha que seja antiga, tradicional, respeitada, confirmada, entre aspas, pelos séculos de experiência, ou você se identifica mais com linhas modernas, linhas de meditações ativas, linhas de mindfulness? Existe alguma preferência da sua parte? Algumas pessoas têm bastante preferência. Eu assisti uma live esses dias era uma gravação de uma live, 3 pessoas, pessoas tradicionalistas. Elas realmente confiam que a linha que elas seguem, que é uma linha secular, é muito mais confiável. Elas se sentem muito mais à vontade de se entregarem nessa linha do que linhas atuais. Elas confiam na tradição. Eu respeito essas pessoas. Eu até achei que a colocação delas contra as linhas modernas do Osho ou outras foram gentis. Elas não foram agressivas. Elas são sinceras em suas próprias ideias. Agora, o que eu não sei é se essas ideias realmente são fruto da experiência delas ou do que ouviram e estão reproduzindo. Isso eu não sei. O meu interesse aqui não é defrontar ideias com essas pessoas que têm esse tipo de entendimento, porque elas estão no caminho, elas estão bem no caminho delas, mas elas acabam influenciando outras pessoas e eu quero fazer o contraponto aqui. Primeiro, vamos a algumas perguntas. Um Buda, quando ele surgiu introduzindo a meditação, uma abordagem de meditação, foi algo novo na época. Foi ou não foi contra uma tradição que já vinha, provavelmente secularmente? Quando o Zen entrou na jogada, alguns séculos depois, foi ou não um rompimento da tradição budista? Quando o Patanjali, introduzindo a sua visão de yoga, quando ele surgiu, foi ou não um rompimento de uma tradição que já acontecia? Quando Moisés apareceu, quando Jesus apareceu, quando Sócrates apareceu, eles não tiveram que enfrentar uma resistência enorme por estarem apresentando algo novo? Muitos deles pagaram com a própria vida por estarem introduzindo algo novo. Nessas linhas tradicionais, sempre existe a ideia de que o ponto final já foi dado em relação às tradições, em relação às abordagens de meditação, às abordagens espirituais. O ponto final já foi dado. Tudo que vem a partir desse ponto não é irrelevante, não pode ser considerado como respeitável. As pessoas que contestaram o Zen, colocando o Zen apenas como um exemplo, quando ele surgiu, elas eram pessoas de boa vontade, muitas delas. Elas realmente acreditavam que não havia possibilidade de algo novo, que qualquer coisa nova seria descartável, não seria respeitada, não seria digna de ser uma tradição, uma nova tradição. E aí surge uma outra questão. Os tempos históricos, evidentemente, mudam. Por exemplo, as tensões corporais que nós temos são ou não diferentes, provavelmente muito mais intensas do que as tensões corporais, por exemplo, de pessoas, de meditadores na época de Buda.
Os estímulos mentais hoje são iguais ou não aos estímulos mentais da época do Patanjali, por exemplo? O mundo está em mudanças. É uma revolução contínua. E aí eu pergunto outra coisa. A decisão se uma abordagem é melhor ou não que outra, é digna ou não de ser considerada uma abordagem de meditação. Essa decisão, ela deve ser fruto de raciocínio, deduções, lógicas, comparações mentais ou da própria experiência. A própria pessoa experimenta e conclui a partir da sua própria experiência. Naquela gravação que eu vi dessas 3 pessoas simpáticas e respeitáveis, elas falaram algo também que me deixou bastante intrigado. Elas falaram algo assim: olha, essas linhas que procuram fazer com que nós estejamos no aqui e agora, que consideram que meditação é estar com a consciência realmente atentiva ao momento presente. Toda essa história é muito bom, é maravilhoso, faz bem, mas isso não é meditação. Porque meditação é o encontro do silêncio. Não é a busca do aqui e agora, é a busca do silêncio. Porque é no silêncio que há a conexão com o divino. Meditação é algo muito além do estar simplesmente no aqui e agora. É algo profundo. Nós estamos falando do divino. E o portal do divino é o silêncio interno. Então, não é o caso de considerar como meditação essas linhas modernas que ficam falando de aqui e agora. É maravilhoso, é excelente, mas não é meditação. Não é a busca do tesouro precioso. Eu estou falando com as minhas palavras de acordo com o meu entendimento do que foi dito. Aí, o que me deixou bastante intrigado, né? Estar no aqui e agora, para quem realmente experiencia esse estar com a consciência voltada para o aqui e agora, seja de olhos abertos, seja no dia a dia, seja de olhos fechados, na imobilidade, seja na mobilidade. Quando a pessoa ela realmente fica tão atentiva ao momento presente, a sua mente faz o quê? Silencia. O caminho para o silêncio é através da consciência atentiva ao momento presente. Então não é contraditório, não é que uma busca o silêncio, a outra busca o aqui e agora e são diferentes. A busca da consciência ao aqui e agora leva, inevitavelmente, ao silêncio interno. É uma terminologia que eu uso muito, já, vocês que me acompanham já ouviram muitas vezes. Eu falo modo percebendo a realidade do momento presente. É diametralmente oposta ao modo ruminando. Ruminação mental, pensamentos, ruídos, que é anti-silêncio. Se eu diminuo o modo ruminando através do aumento do modo percebendo, eu entro em silêncio mental. E aí sim, a conexão com o divino se torna possível. O que acontece é que eles buscam o silêncio através de uma outra forma, que não é o estar com a consciência desperta ao momento presente. Tudo bem ser outra forma, só que eles descartam essa forma como válida, e ela não é inválida.
provavelmente eles não tiveram a experiência profunda de realmente vivenciar a consciência desperta ao momento presente para saber identificar, constatar em si mesmos que isso leva ao silêncio. Agora, a maneira que eles buscam, ou pelo menos que transpareceu de buscar o silêncio, para mim é justamente o contrário do silêncio. É você introduzir toda um palavreado, como se você estivesse se convencendo a você mesmo de que você é o divino. Aí já é uma abordagem que eu não vou nem entrar, porque eu não sei exatamente qual que é o procedimento. Mas me pareceu que o procedimento é justamente tentar se convencer de algo. Seria, à medida que eu vou me convencendo de algo, aquilo se torna realidade. Basicamente é isso. Enquanto que a linha do aqui e agora, você não se convence de nada. Você entra por um portal e de repente você constata, cai a ficha de que o silêncio realmente se manifestou. Então, eu pessoalmente não confio nessa abordagem do ficar se convencendo de algo mentalmente, mas eu não sei se é exatamente isso. Mas existem linhas, sim, né? Que se convencem, eu sou divino, eu sou Deus. Isso é um processo mental. E a ideia que eles têm é que isso faz com que isso se torne realidade à medida que há uma profundidade. Para mim, isso é encobrir a realidade. O caminho para se chegar ao divino é através da consciência da realidade. Enfim, existem abordagens diferentes, maneiras diferentes de entender, e aqui eu quis colocar o contraponto. Quanto mais imparcial a nossa visão, mais adequada às nossas escolhas. E aí, eu poderia perguntar para você que está ouvindo o que você acha? Para você escrever nos comentários o que você acha dessas ideias diferentes. Só que não. A questão não é a acha. Porque o que a gente acha é baseado em quê? É baseado no que a gente leu, é baseado no que a gente ouviu. Eu só estou interessado de conclusões baseadas nas próprias constatações, nas próprias experiências. É isso que falta, constatações e experiências. Ficar no achismo é muito fácil. Você tem experiências, você tem constatações? Se tiver, ficaria feliz de ouvi-las, de lê-las aí no comentário. Tá bom?